tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sequências textuais. O que é isso? É o fio condutor do texto. Quando um autor vai escrever uma história, ele escolhe a maneira como essa história será contada. Então ele pode usar um texto descritivo ou um texto narrativo e ainda criar diálogos nessa história. Nós vamos observar ainda que essas três formas, narração, descrição e diálogo, podem estar presentes em um mesmo texto. Então, hoje, nós vamos analisar como que essas sequências textuais aparecem no gênero textual romance, continuando os nossos estudos sobre esse gênero literário. Então, vamos observar que todas essas formas de contar uma história podem estar presentes em uma mesma história. Ou ainda, qual dessas formas predomina em um romance? Vamos lá? Para realizar o estudo de sequências textuais, nós vamos analisar alguns trechos de um romance já conhecido por vocês, que é O Meu Pé de Laranja Lima. Então, nós vamos ler algumas partes dessa obra, identificando essas sequências textuais nesse romance. Vamos começar então pela sequência narrativa. Narrar é contar uma sequência de fatos, de acontecimentos. Então, narram-se os fatos de forma ordenada, temporal, coerente e coesa, de forma que os fatos estejam ligados uns aos outros. A gente vai observar que um determinado acontecimento, ele pode dar origem a um outro acontecimento, e aí vai se desenvolvendo toda a trama da história. Então, é uma sequência de acontecimentos contados na ordem cronológica, na ordem temporal, na maioria das vezes. Emprega-se o verbo no modo indicativo, porque o indicativo é o modo verbal que expressa certeza. Em geral, os tempos empregados são do pretérito, porque são narrados fatos que se situam no passado. Então, se eu vou contar uma história que já aconteceu, situando aqueles fatos no passado, eu vou empregar o pretérito. Mas é possível também narrar fatos passados empregando o presente. E aí nós chamamos de presente histórico. Por que usar o presente histórico? Quando se narra um fato passado com o verbo no presente, dá-se mais veracidade a esses fatos. Aproxima-se esse acontecimento do leitor. Por exemplo, se eu falar assim: em 1500, chegam ao Brasil os portugueses. Vejam que eu usei uma adjunta adverbial em 1500, mas eu coloquei o verbo no presente, chegam, para dar mais veracidade a esses fatos, aproximar esses fatos do leitor, certo? Mas fica claro ali no texto que são fatos passados. Então, na sequência narrativa, há uma sequência de acontecimentos ordenados no tempo de acordo com o decorrer dos fatos. Passamos a nossa análise com esse trecho do romance Meu Pé de Laranja Lima, capítulo 3º, primeira parte. Os dedos magros da pobreza. Foi uma ceia tão triste que nem dava vontade de pensar. Todo mundo comeu em silêncio e papai só provou um pouquinho de rabanada. Não quisera fazer a barba nem nada, nem foram à missa do galo. O pior era que ninguém falava nada com ninguém. Parecia mais o velório do menino Jesus do que seu nascimento. Papai pegou o chapéu e saiu. Saiu mesmo de tamancos, sem dar até logo nem desejar felicidades. Acho que foi por isso que não deu boas festas. Dindinha tirou o lencinho e limpou os olhos e pediu para ir embora com o tio Edmundo. Vejam aí que nesse trecho
nós temos uma sequência de acontecimentos que situam esses fatos no passado, por isso o predomínio de verbos no pretérito. Eu marquei esses verbos aí: foi, dava, comeu, provou, quisera, foram, era, falava, parecia, pegou, saiu, foi, deu, tirou, limpou, pediu, todos verbos no passado. Além disso, são verbos que expressam ação. Então, nós vamos ver, ó, nós temos uma sequência de ações do pai. Depois, no finalzinho, eu ainda marquei para vocês. Dindinha tirou o lencinho, limpou os olhos, pediu para ir embora com o tio Edmundo. Então, vejam aí que só nessa frase nós temos 3 ações da Dindinha, que são aí colocadas em uma sequência cronológica. Então, nós vamos perceber nesse trecho, né, que há aí a predominância da narrativa. Há uma sequência de fatos que são narrados nesse trecho da história. Vamos à sequência descritiva. Descrever é contar com detalhes, é dar pormenores de um ser, de um lugar. Então, a descrição, ela é utilizada para nomear, caracterizar, qualificar objetos, pessoas, lugares, até mesmo uma cena, né? Uma festa. Para isso, nós utilizamos de adjetivos. Então, nós vamos ter aí o uso muito frequente de adjetivos em uma descrição. A sequência descritiva, ela possui traços de subjetividade. Por quê? Porque muitas vezes quem está descrevendo coloca as suas impressões. Se eu fizer uma descrição de uma pessoa, eu posso fazer uma descrição física e uma descrição psicológica. Na descrição física, a gente vai contar aquilo que todo mundo vê. Então, somos objetivos, né? A pessoa é alta, loira, magra. Isso é visível para todo mundo. Agora, se eu falo que aquela pessoa, ela é gentil, ela é educada, ela é simpática, aí já é subjetivo. Porque pode ser que outras pessoas não tenham essa mesma impressão da pessoa descrita. Entenderam? Porque traços de subjetividade, uma festa, por exemplo, se eu vou descrever uma festa, eu falo que a festa estava muito legal, muito animada, muito divertida, mas pode ser que para uma outra pessoa a festa não tenha sido assim, né? Então, a descrição, ela vai por esse lado da subjetividade. Como se contam características de um ser, que podem ser características tanto transitórias como características permanentes, né? Usa-se aí o modo indicativo, indicando estado, né? Que é a situação em que o ser se encontra. É muito comum o uso da sequência descritiva em romances. São textos em que os autores, eles vão contar com detalhes uma cena, eles vão contar com detalhes um acontecimento, eles podem contar até mesmo a situação psicológica em que a personagem se encontra. Então, aí o autor vai descrever psicologicamente aquela personagem naquela cena, relatando ali as suas angústias, os seus medos, ou a forma como aquela pessoa se preparou para determinada cena, para determinado acontecimento. Vamos então verificar como que a sequência narrativa está presente neste trecho do livro Meu Pé de Laranja Lima. Capítulo 1º, segunda parte. Eu estava ficando tão danado que até no carro do seu Ladislau já morcegara. Só faltava mesmo no carro lindo do português. Carro bonito e bem tratado estava ali.
os pneus sempre novinhos, tudo que era metal tão reluzente que dava para refletir as pessoas. A buzina dava gosto, era um mugido rouco, como se fosse uma vaca no campo. Vejam aí a presença de adjetivos, como eu falei com vocês, né? Para falar sobre o carro, que é aqui o objeto que está sendo descrito. Olha só que ele fala que o carro é lindo. Ele descreve os pneus, ele fala do metal do carro, da buzina, e para isso ele vai utilizando adjetivos, fazendo comparações, ele dá o seu parecer a respeito do carro. Vejam como eu falei da subjetividade? Ele fala, carro bonito e bem tratado estava ali. É um carro que ele achava bonito. Ao seu ver, né, era o carro mais bonito que tinha. Pela descrição que ele faz, a gente percebe isso. Então, vejam aí o emprego de verbos que indicam estado, como o verbo era, diferentemente, né, dos verbos que indicam ação. Então, nesse parágrafo, nós temos aí uma sequência descritiva para contar com pormenores como era o carro do português. Vamos agora à sequência conversacional ou dialogal, que é o diálogo entre as personagens. Os diálogos, eles aproximam o leitor da cena na qual se encontram as personagens. Nós vamos observar que nós temos a fala do narrador e a fala das personagens que podem ser apresentadas aí pelo discurso direto ou pelo discurso indireto, até mesmo discurso indireto livre, conforme nós já falamos no vídeo anterior. Normalmente, em obras como essa de Meu Pé de Laranja Lima, é empregado o discurso direto, ali com o parágrafo, o travessão. Então, nós vamos ver facilmente essa alternância dos turnos de falas, que são devidamente apresentados com o emprego de verbos de elocução, que são chamados também de verbos de quente. São verbos como disse, perguntou, questionou, advertiu, afirmou. Então, normalmente esse verbo vem na fala do narrador, logo em seguida vem os dois pontos, depois no outro parágrafo a fala da personagem. Quando nós temos essa sequência dialogal, nós podemos, presenciar de forma, como se fosse mais verídica ali, a conversa das personagens. É como se nós entrássemos ali de fato, na vida dessas personagens, nos seus acontecimentos. Vejamos um trecho de Meu Pé de Laranja Lima em que predomina a sequência dialogal. Capítulo 3º, primeira parte. Os dedos magros da pobreza. Quer engraxar os meus? Eu lhe dou 10 tostões. Também não posso. Eu não cobro dos amigos. E se eu lhe der? Isto é, se eu lhe emprestar os 200 réis? Posso demorar para pagar? Como você quiser. Pode até me pagar depois em bola de gude. Assim sim. Vejam aí que nesse trecho predomina o diálogo entre duas personagens, Zezé e Serginho. Aí o leitor tem claramente o que os dois estavam conversando, a maneira como esse diálogo se deu. Então, nesse trecho, nós temos aí a predominância da sequência dialogal. Como nós vimos, o romance Meu Pé de Laranja Lima, ele faz uso de 3 sequências textuais distintas, a sequência narrativa, a sequência descritiva, a sequência dialogal. Cada uma delas contribuindo para o enredo de uma forma. São sequências
que estarão entrelaçadas entre si e vão se completar, fazendo com que o texto passe para o leitor o maior número de informações possível com a maior clareza, envolvendo também o leitor nessa história. Mas o que predomina em Meu Pé de Laranja Lima é a sequência narrativa. Mesmo que nós tenhamos mais de uma sequência textual no texto, nós vamos observar qual é a sequência que predomina. E essa sequência é que vai acabar dando nome, né, ao tipo textual empregado aí, como o narrativo, que é o que acontece nessa história e o que vai acontecer na maioria dos romances. Meu Pé de Laranja Lima é um clássico da literatura brasileira, com adaptação para televisão, cinema e teatro. Meu Pé de Laranja Lima é um desses livros que marcam época. Foi lançado em 1968 e trata-se de uma história fortemente autobiográfica, que demonstra a mão de um escritor experiente, José Mauro de Vasconcelos, ciente do efeito que pode provocar nos leitores com suas cenas e a composição de suas personagens. Então, Meu Pé de Laranja Lima era um livro que deu origem a um filme, o que acontece com muitas obras literárias. Por exemplo, Capitães da Areia, a obra de Jorge Amado, sobre a qual nós já conversamos um pouco, foi uma obra também adaptada para o cinema e para a televisão. Assim como o romance Harry Potter, né? Surgiu primeiro o livro para depois surgir a história nas telas do cinema. É muito comum fazerem essa adaptação. E é mais comum ainda as pessoas que leram o livro e assistiram ao filme fazerem a comparação, tentando, né, classificar um como melhor do que o outro. O mais importante aqui é a gente entender que são obras que, embora, né, partam da mesma história, elas têm forma de apresentação e de apreciação bem distintas, o que faz com que não seja tão importante a gente classificar qual deles seria melhor, né? O livro, ele deixa para o leitor a imaginação das cenas, essa antecipação, né, da história, esse envolvimento de uma forma bem peculiar, que cabe a um leitor. Já o filme, ele traz as cenas prontas e ele necessita também de uma adaptação, que é o que vai fazer com que o filme acabe fugindo um pouquinho da obra literária escrita, né? Então, o importante é a gente perceber, né, que as obras literárias escritas, né, como um romance, como uma novela, um conto, um poema, podem dar origem a outras obras de arte. Por exemplo, é comum também os poemas se tornarem músicas. Nós temos a obra A Arca de Noé, que são poemas infantis que depois foram musicados. Nós temos também músicas que se tornaram filme, como a música Faroeste Caboclo, da banda Legião Urbana, que é uma música da banda que se tornou um filme. Então, essas adaptações, elas são feitas. E elas são feitas por quê? Porque elas têm por base clássicos da nossa literatura, clássicos da nossa arte, né? Se foram apreciadas, né, como romance, como poema, como música, por que não torná-las um filme para fazer com que essa apreciação seja maior ainda, né? Um abraço para vocês. Nós acabamos aqui estudando um pouquinho mais a fundo o romance e suas características e indo além, né? Vendo como que essas obras foram aí se tornar filmes e parar nas telinhas. Um abração para vocês, bons estudos.